Percebo muitas pessoas hoje em dia falando sobre feminino e masculino, como se tratasse de algo relacionado a gênero, homem e mulher. Mas, de fato, do que se trata? Vamos aprofundar um pouco mais? Eu me chamo Eide, sou terapeuta transpessoal sistêmica, sou especialista em comportamento e desenvolvimento pessoal feminino. Aqui, mulheres resgatam a sua autoestima, fortalecem o seu valor pessoal e vivem relações de valor. Se esse vídeo faz sentido para você, então continua assistindo e já aproveita e me segue para não perder mais dicas como essa. Falar de feminino e masculino, falando primeiramente de uma energia, de uma estrutura. Vamos trazer no sentido lato, para a gente compreender um pouco. O Sol e a Lua. O Sol é a representação dessa força masculina, desse agir. A Lua traz uma representação do feminino, do mistério, do oculto, da receptividade. A Lua, observa como ela influencia as águas, influencia as marés. Então isso por si só já fala de um lugar de fluidez, de um lugar de conexão, de uma força atrativa, de algo que atrai. Se a gente partir, por exemplo, para as relações humanas, tudo que nos chama atenção de alguma maneira, há uma energia feminina que atrai, que seduz, que instiga, que conecta. Quando eu faço um movimento de ir em direção a algo, é a minha energia masculina que está sendo movida. Então se tratam de duas energias que estão dissociadas, ora eu estou exclusivamente em uma, ora eu estou exclusivamente na outra. Não, elas são únicas, é como o yin e o yang. Mas para que a mente ela consiga entender, consiga compreender como é que isso se manifesta em mim e em tudo que eu vivo aqui fora, a gente faz algumas distinções, é como dissecar pedaços para que a gente consiga ver através desses pedaços o que forma o todo. Então, quando a gente fala de energia feminina e masculina, a gente não está se referindo apenas ao gênero. Lógico que acaba se tendo uma associação ao gênero homem, mulher. Por quê? Pela própria estrutura que o corpo da gente traz. Nós, mulheres, somos naturalmente a capacidade de nutrir, a capacidade de conectar, a capacidade de acolher, a capacidade de gerar. O feminino, se a gente for olhar dentro dessa estrutura do corpo, é isso que se manifesta em todos nós. Então, por se tratar de duas energias, os homens também a possuem. Aliás, tudo no universo possui. Todos os seres a possuem. Uma planta, por exemplo, uma flor, ela tem uma energia feminina forte. Quando você é atraída para poder olhá-la, cheirá-la e se encantar com todo aquele perfume, mas ela também tem uma energia masculina que o quê? Como os espinhos, que se você tocar, você pode se ferir. Porque o quê? É um lugar também de defesa dela. É um lugar que, enquanto a energia feminina fareja, intui, sente aquele instinto, a energia masculina, ela age, protege, cria bordas e limites. Então, nós mulheres, nós temos em potencial essa energia feminina, porque nós temos um útero. E esse útero, ele é um cálice que armazena diversas informações dessa vida e de outras vidas, de tudo aquilo que a gente também herdou das nossas ancestrais. Nós trazemos o potencial de gerar um ser. Então, quando a gente recebe essa semente, vamos dizer, o espermatozoide, a gente nutre e devolve o fruto. Assim também são as ideias, assim também são os projetos na nossa vida. A gente recebe aquela ideia e transforma ela em um grande projeto, em um grande potencial. Essa energia masculina do agir. Um outro exemplo, como isso se manifesta na minha vida. No momento em que eu estou criando, no momento em que eu estou cozinhando, no momento em que eu estou relaxada, sabe? No momento em que eu estou escrevendo, no momento eu estou na minha energia feminina.
No momento em que eu estou trabalhando o autocuidado, eu vou cuidar do meu cabelo, eu passo um batom, eu uso uma roupa, eu me perfumo, eu passo um hidratante. Eu estou na minha energia feminina de autocuidado. No momento em que, por exemplo, eu vou pra academia, eu pego um ferro, né? Eu tô trabalhando, eu estou na minha energia masculina do fazer, do realizar, do concretizar, do solidificar. No momento em que eu me sinto triste, angustiada com algo e de repente eu tenho uma determinada reação, como por exemplo a raiva, é a energia masculina se manifestando, botando bordas, botando limites, protegendo e preservando aquilo que é frágil, aquilo que é sagrado em mim. E como é que isso se manifesta, por exemplo, em uma relação de casal? A mulher, por trazer essa intuição, por a gente ter essa força do feminino em nós, em que sentido, por exemplo, isso se manifesta? A energia feminina é uma energia reveladora da verdade. Então percebe como a maioria das mulheres, ou seja, nós mulheres, a gente tem uma capacidade de caçar, a gente é uma espécie de detetive inata. Se a gente resolve futucar, a gente acha. E a energia masculina, né, quando ela se manifesta nos homens, essa força desse lugar, dessa objetividade, dessa proatividade, desse realizar, desse fazer. Por isso que muitas vezes o homem ele tem dificuldade em conseguir compreender quando nós queremos apenas falar. A gente não quer uma solução, porque a mente deles é o tempo todo ali no lugar de resolver, de solucionar. Eu tô falando isso no sentido geral, tá? Então, dentro de uma relação de casal, quando a mulher está neste lugar no feminino, ela é uma visionária. Ela fareja, ela intui, ela sente. E o homem, ele, quando ele consulta, vamos dizer, como se nós fôssemos oráculo, ele consulta esse oráculo e daí ele consegue trazer esse sentir para ele, ele age. Então ele age no quê? Trazendo segurança, provendo essa família, uma segurança não apenas emocional, mas também financeira. Então é como se fosse realmente essa dança que vai acontecendo entre ambos, essa dança das polaridades. Então por que é importante nós mulheres fazermos, por exemplo, eventualmente, não é sempre, eventualmente, uma atividade de força, como um crossfit, uma academia, enfim, para que a gente comece também a trabalhar essa energia masculina em nós. Essa energia do realizar, do foco, da determinação, da consolidação, porque senão a gente acaba ficando muito no lugar da melancolia, do sofrimento, né? E a gente começa a vir toda aquela estrutura de submissão, porque a gente acaba indo para a sombra do feminino. Se a gente não trabalha a energia masculina em nós, a gente acaba ficando na sombra, presa nas feridas, nas dores, nas questões emocionais, o tempo todo. E se a gente também não trabalha a energia feminina, a gente acaba ficando muito polarizada no masculino, de fazer, de realizar, de dar conta. Se a gente pensar na estrutura do nosso corpo, é como se a mente, energia masculina, ou decisão, concretizar, estratégia, e desconecta daqui para baixo. Daqui para baixo vem toda a estrutura também do sentir. Essa energia feminina em mim, só que a maioria de nós desligou. A energia feminina, essa energia do borogodó, essa energia de libido. Quando essa energia de libido, que não é apenas energia sexual, quando essa energia de libido, ela é ativada, isso está relacionado a dinheiro, isso está relacionado a propósito, isso está relacionado a abundância. Em falar nisso, o que é abundância? É abundar, é transbordar, é daquilo que o copo está cheio e ele transborda. Eu abundo algo. E o que é propósito? É aquilo que eu já sei que eu sou. Moída deste eu sou, eu faço. Isso é propósito. Quando eu alinho esse interno e esse externo. Isso se torna próspero. Isso se torna prosperidade. Então, prosperar nada mais é que o quê? Quando eu sei que eu tenho algo dentro de mim e eu permito que isso fique, se transforme em um fruto e multiplique, prospere, transmita aqui fora.
Então, abundância e prosperidade é um estado natural do ser. E isso está ligado à energia feminina. Quando a gente fala, por exemplo, do sagrado feminino, a gente está falando de um lugar lá no nosso íntimo. Um lugar que a gente se conecta com a nossa fonte. Um lugar em que essa relação verticalizada ela é primeiro, para depois vir para as relações aqui horizontais. Então, é como se a minha conexão com Deus fosse muito mais direta do que os homens. Eles precisam meio que algo como São Tomé, sabe? Vir para crer. Sendo que a relação com nós mulheres é algo mais intuitivo, instintiva, direta. E então, por que você fala tanto disso? Porque para a gente poder viver o nosso propósito, para que esses dois estados internos em nós, abundância e prosperidade, possa se manifestar aqui fora, eu preciso também estar trabalhando a minha mente. Olha aí, querendo o tempo todo resolver conflito. A mente está em conflito, a mente quer resolver algo. Então, tem crenças que estão aqui e o meu cérebro age, né, dentro de toda essa cadeia, com toda a liberação de neurotransmissores que vão ocorrendo, para resolver este conflito. Ele não entende quando algo é de fato real ou é passado. É tudo aqui e agora. É assim que ele entende e processa as coisas. Então, quando a gente vai tomando posse, tendo essa consciência, a gente vai se percebendo de outra maneira, a gente vai se percebendo no nosso dia a dia, como é que eu funciono, como é que eu me relaciono, e aos poucos isso vai se manifestando na minha vida. Não por um acaso, por exemplo, que se fala tanto nas deusas. Quando a gente estuda, por exemplo, a deusa Perséfone, Lilith, a gente percebe que são estruturas arquetípicas que trazem um lugar do inconsciente, um lugar da sombra, um lugar de que a gente precisa passar. O feminino é esse mistério, como eu falei inicialmente aqui no vídeo, da lua. A lua, às vezes, ela fica nova, você não vê nada no céu. Então, às vezes, a gente precisa passar por essas noites escuras da alma. Porque quando a gente passa por essas noites escuras da alma, é como no livro Mulheres que Correm com os Lobos, quando Vasalisa vai ao encontro da Baba Yaga, movida por aquilo que a madrasta dela, ou seja, a gente em determinado momento lida com essa madrasta em nós, com essa mãe ruim em nós. A gente precisa adentrar essa floresta psíquica e ir em direção do fogo sagrado e lidar com essa bruxa, essa Baba Yaga. E como a esfinge, ela lança algumas perguntas e a gente tem que saber, assim, estar atenta a matar essas charadas. Caso contrário, a gente acaba ficando presa e se torna uma presa fácil. A gente fica todo looping e esquece, desconecta desse magnetismo que é inerente a todas nós. Então, quando eu trago essa consciência breve aqui, que não dá para aprofundar muito sobre feminino e masculino, eu estou falando de um estado de ser. Quando eu falo sobre o feminino, eu estou falando sobre a casa emocional que eu habito. Quando eu falo da energia masculina, é como isso se manifesta no mundo aqui fora. A forma como tudo se manifesta aqui fora está ligada a essa energia masculina. Repito, o sol é aquilo que eu vejo, é a luz. A energia feminina é aquilo que é obscuro, é mistério. Então percebe como o sol ele é atraído pela lua e ilumina ela, ou seja, dando brilho. O magnetismo dela se resplandece e essa dança entre noite e dia ela acontece. Assim também em todos nós. Percebe na mulher e no homem como o nosso órgão genital ele é para dentro. O órgão genital do homem é para fora. O órgão genital do homem é um pilar. O órgão genital da mulher é um cálice. Então, por aí você percebe como essas duas energias, elas se manifestam. A representação delas. Nós temos as duas. E como essa dança, essa interação comigo e com tudo aqui fora favorece com que eu viva essa prosperidade e essa abundância. E como eu tenho dito aqui algumas vezes nos vídeos que eu tenho postado aqui ultimamente, é compreender a energia masculina e feminina faz com que eu mergulhe nas minhas raízes e comece a compreender pai e mãe. Essa função do pai e da mãe. Esse primeiro relacionamento que eu tive na minha vida. Mãe, porta de entrada para o feminino na minha vida. Pai, porta de entrada para o masculino na minha vida.
Feminino, lado direito do cérebro, que se manifesta do lado esquerdo. Mãe, justamente esse lado esquerdo. Então, tudo aquilo que normalmente acontece do lado esquerdo do nosso corpo está querendo mostrar que há provavelmente alguma necessidade de olhar mais para o feminino, para esse lugar dessa mãe. Energia masculina, masculino, lado esquerdo do cérebro, que se manifesta do lado direito do cérebro, do corpo, ou seja, força paterna, né? Do agir, do acontecer, do realizar. E como é que anda essa manifestação dessas duas energias na sua vida? Onde é que está havendo desequilíbrio? Conta pra mim. Porque aonde estiver havendo desequilíbrio, seja no financeiro, profissional, relacionamentos, saúde, e na saúde, onde no seu corpo isso tem se manifestado? A gente está vendo que há um desequilíbrio de uma dessas duas energias que não estão conseguindo fazer essa dança do Yin e do Yang. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam beneficiadas. Até a próxima!